Olá, seja muito bem-vindo a essa aula aqui do Leads.me. Nessa aula aqui eu vou explicar para vocês como é que a gente vai construir um fluxo aqui ao vivo com vocês. Então vou explicar como é que vocês podem utilizar as opções que a gente tem aqui para de fato construir um quiz. Então vamos lá. Aqui nós temos algumas opções, temos diversas opções e inclusive uma delas é uma opção exclusiva que somente o Leads.me tem. Então isso aqui é um diferencial da nossa plataforma e esse diferencial vocês vão conseguir ver em uma aula específica. Então recomendo que assista essa aula aqui para entender como é que você pode utilizar a plataforma e depois veja como utilizar essa função aqui que eu tenho certeza que vai aumentar o lucro da sua operação. Perfeito. Voltando aqui ao assunto principal, aqui nós temos uma função de texto. Função de texto, ela funciona de uma forma muito simples. Você consegue alterar o tamanho dos textos simplesmente utilizando esta funcionalidade aqui. E aqui vocês colocam do tamanho que desejarem. Quero alterar somente o texto de baixo. Basta dar um clique e alterar o tamanho. Aqui vocês conseguem fazer essa personalização de acordo com o que vocês desejarem. Quero deixar em negrito. O que eu faço aqui para mudar o texto? Para deixar em negrito, vocês vão utilizar esta funçãozinha aqui. Quer deixar uma parte específica do texto? Façam isso. Selecionem e cliquem no B. Quero deixar o texto completo em negrito? Selecionem o texto completo e cliquem no B. Pronto. A partir daqui já fica em negrito. Agora eu quero mudar a cor do texto. O que eu posso fazer? Selecionem sempre a parte do texto específico, venham aqui e alterem a cor. Pronto, vocês conseguem deixar da cor que vocês desejarem. Por exemplo, quero alterar a cor somente de uma palavra. Por exemplo, eu posso deixar essa palavra aqui, ó, nesta tonalidade. Vou deixar uma cor mais clara para que fique mais visível ali. Pronto. E outra palavra eu quero deixar desta cor aqui. Vou mudar para um verde. Vocês podem deixar personalizado desta forma também. Então, seguindo esse exemplo aqui, vou criar um quiz básico aqui com vocês. Vamos lá. Sejam bem-vindos ao Leads.me. E vou personalizar aqui com vocês. Aqui eu vou centralizar o texto para que fique algo mais apresentável. Vou diminuir aqui, perfeito. Coloquei em negrito. E aqui eu vou colocar uma cor que combine mais com Leads.me. Que no caso seria um roxo mais desta forma aqui. Pronto. Pronto, aqui nós já temos uma primeira impressão aqui de como seria o bloco de texto. Deixei editado desta forma aqui, perfeito? Aqui vocês conseguem também alterar a largura do texto, tá? De 0 a 100%. E vocês conseguem centralizar também o texto. Perfeito. Outra opção que nós temos aqui é o seguinte, exibição, aqui em texto mesmo. E não somente o texto, todas as funcionalidades do Leads.me têm essa função. Então você consegue colocar o delay em absolutamente tudo. Então eu quero que o cliente venha até o meu funil, por exemplo, e que esse texto aqui apareça em X segundos. Se você vir aqui e colocar para aparecer, por exemplo, em 6 segundos, eu vou salvar aqui, irei publicar, certo? Vou clicar em visualizar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui automaticamente o texto vai aparecer para vocês. A diferença é que eu contei só um pouquinho rápido, mas perfeito. Pronto. Notem que o tempo de delay ele já funciona. E vocês podem configurar isso em qualquer opção. Prosseguindo aqui com o funil. Aqui vamos fazer um exemplo que vocês queiram adicionar imagem. Vamos colocar uma imagem aqui também. Colocar, por exemplo, uma imagem aqui do Leads.me. Pronto, temos uma imagem do Leads.me. Vou remover o delay. Pronto. Agora eu quero colocar um botão para avançar para a próxima etapa. Que você consegue configurar um botão e editar o que você gostaria que tivesse nesse botão. Por exemplo, eu vou colocar aqui avançar para a próxima etapa. Perfeito. Aqui vocês conseguem personalizar a cor do botão e inclusive a cor do texto também. Então vocês podem mudar essa cor aqui
e a cor interna do texto. Vou colocar aqui, por exemplo, um azul dentro do texto. Pronto. Vou colocar um preto com um azul. Perfeito. Fiz a edição aqui, podem ver que funciona. Outra opção que nós temos aqui é o tamanho do botão. Vocês podem alterar da forma que desejarem e a largura também. Então, tudo aqui no Leadsme é bem personalizado. Aqui vocês também conseguem alterar a altura, caso desejarem. Paging também, que é o tamanho deste campo aqui. E o outro page também, que daí já é mais referente ao tamanho da letra. Espaçamento da letra, no caso. Aqui também conseguimos mexer nas bordas. Eu vou diminuir o tamanho do botão para que vocês consigam ver de uma forma melhor. Aqui, perfeito. Vamos alterar a borda aqui, que vocês conseguem fazer o arredondamento da borda e deixar ela quadrada, que daí seria o padrão. Também é personalizável dessa parte aqui. Outra coisa que nós temos aqui é a função de pulsar. O pulsar dá destaque no botão. Então, por exemplo, você quer destacar um botão para chamar a atenção da pessoa, é recomendável utilizar esta função aqui, perfeito? E notem o seguinte, que quando eu ativo o alto relevo, o botão ele fica um pouco mais claro nas laterais. Ó, eu vou desativar aqui, perfeito? E vou ativar agora. Notem que ele fica um pouco mais claro. Agora eu vou desativar aqui essas duas funcionalidades e a gente vai fazer uma outra simulação em outra etapa. Cliquei em salvar, publiquei, perfeito. Pronto, seguindo aqui para a próxima etapa, eu vou realizar a exclusão do que a gente criou. E agora nós vamos utilizar outras funções que a gente não utilizou até o momento, que daí no caso seria o campo de vídeo, o campo de áudio, o campo do antes e o depois, e o campo de e-mail. Perfeito, vamos lá. Aqui a gente coloca um vídeo, acho que um vídeo de teste, perfeito? Vou selecionar esse vídeo aqui. Aguardar carregar. Vou selecionar um áudio aqui. Perfeito. Aqui nós temos um vídeo já setado. Aqui nós já temos um áudio setado também. E aqui a gente pode configurar o antes e o depois. O antes e o depois, pessoal, é basicamente o seguinte. Eu vou citar um exemplo muito simples aqui. Se vocês vendem um produto de emagrecimento, vocês podem colocar uma foto do antes da pessoa, que no caso seria uma pessoa, um exemplo, obesa ou acima do peso, e aí o depois com o resultado, pessoa já magra ou a pessoa que já perdeu alguma coisa. De fato, tem um resultado já aparente, vamos dizer dessa forma. Quando vocês puxarem isso aqui para a esquerda, vocês vão notar que a imagem vai sair do antes e ir para o depois. Basicamente, vocês conseguem utilizar esta função para isso aqui especificamente. Vídeo, vocês conseguem adicionar no quiz. Áudio, vocês conseguem adicionar no quiz. Só que o áudio, vocês conseguem colocar uma imagem aqui. Por exemplo, igual essa aqui que eu vou adicionar agora. Procurar a imagem aqui para vocês. Pronto, imagem adicionada. E vocês também conseguem alterar o template. Por exemplo, aqui está o template do WhatsApp, que é um template verde. Vocês conseguem utilizar o do Telegram, que é azul. O template genérico, que é roxo. E o do Instagram, que vocês conseguem personalizar também dessa forma. Da mesma forma que vocês conseguem mexer na largura e no tempo de exibição, igual eu havia mencionado para vocês. Todos os botões dá para fazer isso. E não só os botões, vídeo também. Agora, prosseguindo aqui, vocês já entenderam que dá para utilizar texto, botão, também vídeo, áudio, antes e depois. Vamos agora para o campo de e-mail. Campo de e-mail, vocês conseguem coletar o e-mail do cliente e utilizar para fazer uma captação de variável. Só que variável eu vou explicar para vocês em outra aula. Por enquanto a gente está focado aqui só em como vocês poderiam de fato construir um funil de quiz. Estou mostrando a usabilidade para vocês. Aqui vocês conseguem utilizar para captar o e-mail. Então se eu salvar e clicar em publicar, quando eu for vir aqui em visualizar, avançar lógico para a segunda etapa, a gente vai cair exatamente aqui nessa segunda etapa aqui, igual eu tinha mencionado para vocês. Então, quando vocês vierem aqui em e-mail, digitar, por exemplo, guilhermeleadsme@gmail.com. Vocês vão captar esse e-mail aqui. Ah, para que eu posso captar o e-mail? Você pode captar para fazer um disparo para o cliente, para mandar uma mensagem tentando vender algum produto,
ou até mesmo para fazer alguma outra coisa que você desejar com esse dado. No caso, pode utilizar de diversas formas para tentar capturar o lead novamente. Da mesma forma que você não precisa somente pedir o e-mail. Você pode vir aqui, criar um campo, e aqui em campo, você pode simplesmente pedir qualquer dado da pessoa. Por exemplo, quero pedir, ao invés do e-mail, eu quero pedir o telefone, porque caso o cliente não compre, eu quero entrar em contato direto no WhatsApp dele. Você pode vir aqui, colocar texto para pedir, deixar editável para a pessoa selecionar o que ela desejar, ou você pode ser direto e já jogar telefone. O telefone ele já vai vir setado desta forma aqui, e o lead pode selecionar para digitar o telefone dele. Se ele for digitar texto, não vai funcionar, somente número de telefone. Então, meio que você obriga o cliente a digitar somente o número. Como você deixa obrigatoriamente para avançar somente para a próxima etapa, é clicando neste botão aqui. Habilitando esta simples opção, o cliente fica travado nesta etapa. O que eu quero dizer com isso? Se ele não digitar o número de telefone, ele não consegue avançar. Se ele digitar, ele consegue avançar perfeitamente. Ah, eu não quero deixar isso ativado. Eu quero que, independente dele digitar o número de telefone ou não, avance para a próxima etapa. Então você desabilita aqui. Como eu sei que está habilitada essa função, se tiver com essa cor roxa aqui, está habilitado. E se tiver vermelho aqui no canto, está habilitado também. Desabilitado, some o vermelho daqui e aqui fica cinza. Temos também outros formatos de números, por exemplo, números internacionais também. Agora eu vou mostrar para vocês outras opções aqui da plataforma. Aqui vocês conseguem também utilizar datas dentro do Leadsme. Vocês conseguem também utilizar altura. Isso aqui é mais para quem vende emagrecimento. O pessoal utiliza bastante isso aqui. Peso, também consegue fazer isso. Agora vamos para opções. Aqui em opções você consegue fazer literalmente um verdadeiro quiz para a pessoa. Por exemplo, qual pergunta? Responda a pesquisa do Leadsme. Isso aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Vocês podem personalizar da melhor forma que vocês desejarem. Aqui é um exemplo mesmo. Selecione uma das opções abaixo. Aqui, opção 1, por exemplo. Não entendo sobre quiz. Que vocês podem selecionar um emoji também, que já tem pré-setado aqui, ou vocês podem subir uma imagem específica para este emoji. Opção 2, já utilizei uma vez. Opção 3, já tenho resultados com o Leadsme, com o quiz no caso. Opção 4, não tenho interesse. Então imagine que vocês estão fazendo um quiz aqui para o cliente responder, até para vocês qualificarem esta pessoa. E aqui vocês têm basicamente um quiz pré-setado. Se você clicar em salvar e publicar, vocês conseguem configurar a próxima etapa, por exemplo. A próxima etapa é o quê? Clicou aqui e vai redirecionar para outra etapa. Quero configurar outra coisa diferente que não seja etapa. Por exemplo, o que vocês podem fazer? Vocês vêm aqui em próxima etapa e vocês conseguem configurar uma etapa anterior. Se por algum motivo você achar que a pessoa que clicou aqui tem que voltar para a etapa anterior, é possível fazer isso. A pessoa que clicou aqui não é para ir para a próxima etapa, é para ir para o final do quiz. Exemplo, não tenho interesse. Você quer fazer uma oferta diferente para essa pessoa que não tem interesse? Você pode direcionar para outra etapa, por exemplo, jogar para o seu WhatsApp e tentar fazer o cliente ter interesse novamente. Perfeito. Então aqui vocês já sabem como criar basicamente um mini questionário, vamos dizer dessa forma, para ter um aproveitamento melhor do lead. Múltipla escolha é uma opção bem parecida com esta opção aqui, só que ela tem alguns diferenciais. Exemplo, o formato que é exibido e também aqui nós temos letras A, B, C e D, mas tem praticamente as mesmas funcionalidades que a nossa opção principal tem. Aqui você pode fazer o seguinte, nas duas opções,
definir se vai ser obrigatório responder essa pessoa, colocar múltipla escolha. O que seria uma múltipla escolha? Ao invés da pessoa responder somente uma pergunta, ela consegue responder ali duas perguntas ou mais. E aí, quando vocês utilizarem a opção de múltipla escolha, sempre coloquem um botão para que a pessoa clique em avançar. Por quê? Se você habilitar o múltipla escolha e não colocar esse botão para avançar, simplesmente o quiz vai ficar travado aqui e não vai avançar para lugar nenhum. Vou mostrar aqui na prática para vocês. Cliquei em publicar. Estou indo em visualizar. Vou descer até a etapa. Perfeito. Vou clicar para avançar. Avançou porque estava setado para a próxima etapa. E no caso, eu já tenho uma etapa criada que não estava com múltipla escolha. Habilito múltipla escolha. Clico em publicar. Voltando aqui. Agora eu vou clicar novamente. Pronto. Note que não avança. E eu posso selecionar quantas opções eu desejo e não acontece nada. Nesse caso, como que eu faço para resolver? Aqui eu venho em botão, digito um botão aqui e seleciono uma próxima etapa. Não quero selecionar uma próxima etapa, eu quero simplesmente colocar uma URL para jogar para outro site. Basta clicar aqui em URL externa e colocar a URL desejada. Mas se eu quero apenas avançar para outra etapa, venho aqui, salvo, publico. Vou dar uma atualizada aqui para vocês. Posso selecionar múltipla escolha e clico em avançar. Pronto, perfeitamente. Aqui vocês já aprenderam também como utilizar essas funcionalidades aqui. Inclusive, essas funcionalidades são muito utilizadas para obter algumas respostas do cliente e definir o melhor plano do seu produto para ele. Outra coisa que nós temos aqui é o seguinte: temos também a opção de alerta. Vocês podem utilizar para fazer literalmente um alerta para o seu cliente, fazer um gatilho ali, por exemplo, de escassez. Temos o timer. O timer vocês podem utilizar para, por exemplo, resgate agora o seu desconto ou essa oferta expira em X segundos. Temos a opção também de loading. Aqui no load você consegue fazer um sistema de carregamento. Por exemplo, vou fazer um exemplo mais prático aqui para vocês. Criei uma nova opção. Vou deletar aqui isso que eu já tinha criado. E vou fazer uma breve simulação. Veja abaixo como funciona o loading. Vou deletar aqui e vamos mostrar o load para vocês. Aqui em loading, vocês podem fazer esse sisteminha de carregamento. Aguarde enquanto estamos processando o seu diagnóstico. Vamos editar aqui em análise. Vamos colocar para que comece em 0 segundos, 0% do jeito que está aqui. E para que tenha uma duração de 8 segundos. Vamos clicar em salvar e publicar. Clica em visualizar. Cliquei para avançar. Vou avançar para a próxima etapa. E aqui o loading, ele carrega do 0 ao 100% para depois avançar para outra etapa de forma automática. Igual vocês viram aqui. Voltando aqui para a criação de funil, vocês podem configurar um nível. Nível, por exemplo, você pode definir que aquele cliente está no nível X. E aí você consegue editar a porcentagem desse cliente. Notificação, que em notificação vocês conseguem personalizar nome, colocar que a pessoa, por exemplo, acabou de se cadastrar ou acabou de fazer uma compra ali na etapa final do Leads.me. Exemplo, você está vendendo um produto e de gatilho você pode colocar uma notificação. Então, quando você coloca a notificação assim, 40 pessoas acabaram de comprar esse produto, pode gerar muito interesse e o lead finalizar a compra. Então, essa função de notificação tem essa possibilidade de ser utilizada dessa forma. Aqui nós temos também a opção de depoimento, onde você consegue configurar depoimento de pessoas que já compraram seu produto, consegue configurar texto, imagem e até remover o depoimento. Você
preferir que seja apenas o texto. Aqui também você consegue colocar argumento, pode personalizar com imagem também. FAQ. No que eu indico você utilizar o FAQ? Por exemplo, você sabe que vão ter algumas objeções que o cliente pode ter do seu produto. Na etapa final, onde tem o preço do seu produto, você pode colocar as principais dúvidas e já deixá-las respondidas aqui. Aqui vocês têm a função também do preço, onde vocês conseguem fazer a edição do texto e do valor. Gráficos, que em gráfico você pode personalizar a cor do gráfico, consegue personalizar o texto. Então, se você quiser, por exemplo, eu quero fazer um diagnóstico de uma pessoa que respondeu o meu quiz de emagrecimento, e daí a pessoa está, por exemplo, numa classificação de risco de obesidade. Você pode simular o gráfico para representar isso. Métricas. Por exemplo, pessoas que não utilizam o programa de emagrecimento X têm 70% de chance de ficarem obesos o resto da vida. Pessoas que utilizam um programa Y têm 90% de chance de ter o corpo dos sonhos. Então você consegue fazer um comparativo. Pessoal, basicamente, com estas opções aqui, vocês conseguem construir um quiz 100% completo.